Vamos lá, Pastore? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Hélio. É um grande prazer estar aqui entre vocês todos. Esse tema aí, ele aparentemente pode não ter nenhuma relação, tecnologia e populismo. Eu escrevi um paper que está à disposição, mandei para o Hélio, quem quiser também pode me pedir, levantando uma série de hipóteses relacionando esses dois fenômenos, tá? O avanço tecnológico e o avanço do populismo. Vou dar um sumário executivo do que é o paper, para depois a gente entrar em alguns detalhes. A ideia é a seguinte: as primeiras tecnologias, como todos vocês sabem, elas substituíam apenas as atividades manuais rotineiras, repetitivas, né? Mas as modernas tecnologias, elas estão substituindo atividades intelectuais, né? De raciocínio, de decisão. Por causa disso, elas estão afetando muito as ocupações do extrato médio da estrutura de ocupações. Elas entram e a pessoa é deslocada por essa tecnologia. Alguns melhoram, estudam por conta própria ou fazem treinamento especial e sobem na estrutura da ocupação, vão trabalhar em coisas mais sofisticadas. Mas a maioria desce. O extrato médio, que a gente podia chamar aqui com uma certa liberdade, o pessoal da classe média vai encolhendo. Então, isso provoca duas coisas. Primeiro, aumenta a desigualdade da estrutura social. E segundo, aumenta a descensão social. Ou seja, as pessoas descem na estrutura social. E, ao descer, elas buscam opções políticas, em geral, ligadas ao populismo, seja de esquerda ou seja de direita, para atenuar um pouco a frustração da descida. Ninguém desce contente na estrutura social. Todo mundo desce desanimado, chateado, decepcionado, frustrado, e é a razão pela qual eles procuram as ideologias populistas. Isso está acontecendo em muitos países do mundo e está acontecendo no Brasil também. Então, essa é a ideia do paper. Os impactos das tecnologias positivas, os impactos positivos todos vocês conhecem, né? Melhoria da produtividade, variedade de produtos, melhoria da qualidade, redução de custos, de preço, maior poder de compra, crescimento econômico, melhoria da saúde, educação, enfim, tudo isso aí, as tecnologias estão ajudando muito, né? Agora, no campo do trabalho, junto com as novas oportunidades de trabalho, porque surgem várias novas oportunidades de trabalho, existem ameaças, existe medo, existe ansiedade, existe insegurança por parte da população. Por quê? Apesar dela criar uma nova oportunidade de trabalho, a tecnologia, muitas vezes, ela cria, mas a pessoa, para chegar lá, demora um certo tempo, porque o matching dela, a habilidade que ela tem, não coincide com a habilidade que aquela posição demandante está exigindo. Então, isso dá um hiato, pode dar desemprego temporário, pode dar trabalho informal, precário, e isso é um problema que existe, que não tem nada a ver com aquela ideia de que tecnologia causa um desemprego em massa. Não causa desemprego em massa, mas ela transforma bem o mercado de trabalho. Agora, o nosso paper aqui vai concentrar num aspecto específico, que é o impacto das tecnologias no extrato médio das ocupações. E isso vem ocorrendo com muita pressão. Ocupações do extrato médio estão se transformando com a chegada de tecnologia. E por quê que acontece no nível médio? Porque as tecnologias manuais rotineiras, elas já entraram na década de 60, 70 e foram substituindo aqueles que faziam tarefas repetitivas. Mas depois começaram a entrar manuais não rotineiras, manuais que envolvem já um certo conhecimento e também uma ordem de raciocínio. E mais adiante entraram tecnologias que não são nem rotineiras e nem manuais, são abstratas, que pode ter um aspecto rotineiro, mas pode não ser rotineira. Então, por exemplo, se o sujeito faz se ele é, sei lá, violinista, ele pode ser um rotineiro, porque ele repete muito os seus exercícios, mas ela é cognitiva, ela é abstrata, ela exige uma reflexão maior. E as cognitivas abstratas não rotineiras são aquelas que hoje dominam o mercado do trabalho, principalmente no nível médio e alto da estrutura social. Ou seja,
elas vão substituindo atividades, elas não vão substituindo ocupação inteira, mas substituem atividades. Há poucos exemplos de uma tecnologia que substitui uma ocupação inteira. Talvez o ascensorista, talvez seja a única que você substitui a ocupação inteira por uma hora que você cria um elevador inteligente, não é? Mas são poucas as ocupações desse tipo. Quem trabalhou muito nesse campo aí é o David Alton, que eu acho que muitos de vocês acompanham o seu trabalho. E ele praticamente levantou essas hipóteses que eu vou apresentar aqui. Tudo começou a correr com mais velocidade quando a inteligência artificial, no ano 2000, entrou no processo produtivo. Por quê? Vocês sabem, com inteligência artificial, elas são tecnologias que elas observam, elas aprendem, elas descobrem regras, elas obedecem à voz humana, elas tomam decisões, elas escrevem texto, leem texto, corrigem os próprios erros, etc. Então, são atividades que envolvem raciocínio e envolvem decisões. E isso está tendo um impacto muito grande nas ocupações de extrato médio. Por exemplo, o sujeito ele é chefe de um almoxerifado de um grande supermercado. Ele é um sujeito que está no extrato médio ali, ele tem ensino secundário completo, talvez ele tenha até ensino superior, ele ganha aí uns 4, 5 mil reais por mês. Muito bem, entra a inteligência artificial no almoxerifado, acabou a função dele. Porque a inteligência artificial, quando você passa no caixa, você sabe, a empresa já faz a encomenda lá e já põe o produto no almoxerifado e acabou. Cria o quê? Cria algumas outras profissões de logística, de empacotar, de colocar as mercadorias na prateleira, mas mesmo assim isso está sendo substituído por tecnologia. Um outro exemplo, pessoal de RH. Pessoal de RH antigamente gastava muito tempo para recrutar, não é? Hoje o sistema de recrutamento é todo ele por inteligência artificial. O departamento que tinha 8, 10 pessoas trabalhando em RH passa a ter 1 ou 2. Contabilidade é um outro setor que está sendo altamente automatizado, mecanizado, intelectualizado, e assim vai. São várias ocupações que são de nível médio e que estão tendo esse impacto diferenciado nas atividades. E o Alan Turing, que é o cara que criou a inteligência artificial, ele falou, isso é só o começo, porque logo, logo nós vamos ter um diálogo com a máquina e nós não vamos perceber que estamos falando com a máquina, diz ele. Não vamos perceber que estamos falando com a máquina. Muito bem, o que acontece com as atividades? As atividades que são manuais, rotineiras, elas caem, essa linha cinza aqui, elas subiram até um certo ponto e depois passam a cair lentamente. Depois, essas que são rotineiras cognitivas, que é o verde, elas sobem um pouco mais, mas elas, por serem rotineiras, também caem aqui. E a grande queda aqui é das rotineiras manuais. E a subida é das abstratas, das cognitivas, daquelas que exigem mais raciocínio, mais percepção. E o que acontece com o extrato médio? O extrato médio, eles estão tendo muitas movimentações nas ocupações. Uma boa parte das ocupações do extrato médio diminui quantitativamente ao longo do tempo. E, em contrapartida, nós estamos observando em vários países o crescimento de ocupações no topo e crescimento de ocupações na base. Em geral, mais no topo do que na base, mas na base também cresce. É a chamada polarização do trabalho. E, com isso, você tem um aumento da desigualdade. E esses trabalhos que eu citei aí, tanto da OCDE como do Daron Acemoglu, eles estão mostrando aí o impacto disso tudo no aumento da desigualdade. Isso, evidentemente, tem consequências econômicas e tem consequências comportamentais, porque é uma força estrutural que está por trás, é silenciosa, é contínua e é crescente, que está atuando no mercado de trabalho todo minuto ela está atuando. De um modo geral, a tendência é essa: o extrato médio encolhe, o topo e a base aumentam. O topo um pouco mais, a base um pouco menos, mas isso varia muito de país para país. Eu tenho um quadro aqui que tem números pequenos, mas eu vou resumir para vocês. É sobre a Europa. Vários países da Europa foram estudados com as ocupações existentes de 1993 a 2006. Então, foi feito um estudo de todas as ocupações existentes nesse período aí. Essas colunas aqui do meio, você tem aqui 9 ocupações com pagamentos médios, é a turma do médio, do extrato médio,
Se você pegar a variação percentual entre 93 e 2006, você vai notar que a grande maioria é tudo negativo. E a média da União Europeia foi de uma diminuição de 7,77% dessas ocupações do extrato médio. Em compensação, houve um crescimento de 6,19% das ocupações de extrato alto, que são as que pagam mais. E teve um pequeno aumento das ocupações de extrato baixo, que pagam salários menores. Então, o sujeito vai fazer uma profissão mais especializada para lá e vai fazer uma menos especializada para cá, porque expande o setor de serviços, precisa zeladoria, precisa serviços pessoais, etc., que é o que vai expandindo numa situação, principalmente de crescimento econômico. Mas é interessante notar esse impacto diferenciado das tecnologias nos vários estratos sociais. Não é uma coisa igual de estrato para estrato. Se vocês pegarem todos os países aqui no extrato médio, quase todos estão com negativo. Aliás, todos estão com negativo aqui. Nos Estados Unidos, foi feita uma comparação aqui entre 1980 e 2010. Todo esse período foram estudadas as ocupações predominantes. O que aconteceu? As ocupações do extrato médio diminuíram aqui. Vocês podem ver aqui, tanto pelo survey nacional lá do longitudinal, quanto da população, houve uma redução das ocupações de extrato médio. Um aumento das ocupações de alta qualificação e um aumento também das profissões de baixa qualificação. O impacto sobre salário, comparando apenas rotineiros com não rotineiros, vocês vejam que enquanto os não rotineiros tiveram um aumento expressivo entre 1980 e 2010, as rotineiras tiveram uma queda acentuada. Mesmo crescendo um pouco o número de ocupações rotineiras, o salário delas é um salário cadente, nitidamente cadente. Então, fazendo um sumário do que está acontecendo nos Estados Unidos, muitas profissões do extrato médio foram deslocadas para baixo na estrutura social e foram criadas muitas rotineiras manuais. Então, foram criadas rotineiras manuais de serviços pessoais, zeladoria, logística e várias outras que a gente acompanha todo dia, mas de salários muito baixos. E também nem sempre tem muita estabilidade, roda muito, muita rotatividade. Vários subiram para ocupações cognitivas e não repetitivas. Nos Estados Unidos, com mais facilidade de educação, o volume das pessoas que subiu para ocupações cognitivas foi bem maior do que no caso da América Latina. Os salários estão crescendo nessas aí, nas ocupações cognitivas, e vem caindo nas repetitivas. No Brasil, tem um estudo aqui do Flávio Luiz Riva, ele fez uma comparação das ocupações entre 68 e 97. O que ele verificou? As não rotineiras, abstratas, subiram, que são as cognitivas, aqui no lado esquerdo. As do meio, as rotineiras do meio, desceram, caíram. E as não rotineiras manuais, o exemplo que eu dei, zelador, manicure, do setor de serviços pessoais, aumentaram. Também isso aqui começa a ser visto no caso do brasileiro. Mas tem outros estudos no caso do Brasil. Essa moça, Anneli Machado, ela fez um estudo comparando as ocupações no censo de 91, de 2000 e 2010. Um estudo monumental, trabalho para chinês mesmo, né? E o que ela verificou? Que houve um aumento das ocupações de menor qualificação. Até o 13º percentil estavam as menor qualificação, aumentou. Houve um aumento das ocupações de maior qualificação, aquelas que estavam acima do 55º percentil, e uma redução daquelas do extrato médio de média qualificação entre o 14º e o 54º percentil. Também constatou. Uma outra pesquisadora aqui, a Vanessa Sulzbach, fez um estudo usando os dados da RAIS, acompanhando as ocupações e as pessoas entre 94 e 2017. Foi interessantíssimo esse estudo também. O que ela constatou? Redução nas ocupações de extrato médio, aumento nas ocupações de extrato alto, aumento das ocupações no extrato baixo. Por exemplo, ela explorou bastante a diminuição de montadores de veículos de extrato médio e aumento de motoristas de aplicativo no extrato baixo.
Conclusão dela é que o avanço tecnológico reduziu as oportunidades de trabalho do extrato médio e aumentou dos estratos alto e baixo. Agora, essa polarização, esse impacto que existe no mercado de trabalho, é claro que não é devido apenas à tecnologia, não é a única força, né? Então, tem vários autores que eles puxam para outros fatores. O Freeman, por exemplo, o Richard Freeman puxa para o enfraquecimento dos sindicatos. Não, os sindicatos fraquejaram e agora, por isso é que estão diminuindo essas ocupações do extrato médio. Outros enfatizam a desregulamentação do trabalho, das relações do trabalho, né? As reformas trabalhistas. Outros dizem que isso foi devido à globalização e migração de empresas, que passou a empresa para tudo que é lugar do mundo e mudou completamente a estrutura do mercado de trabalho num determinado país. Outros falam ainda em entrada da China e a desindustrialização que ocorreu em vários países, inclusive aqui no Brasil. E outros falam que isso é impacto de recessão. E outros dizem o seguinte, cada um desses fatores deve ter um peso. Ainda não foi possível quantificar todos esses fatores numa equação econométrica que permita sintetizar o peso de tudo isso. Mas o nosso foco aqui é tecnologia. E quando a gente fala que está mudando ocupações de extrato médio, isso tem um impacto na mobilidade social, principalmente na mobilidade intergeracional, aquela que ocorre entre pais e filhos. Tem alguns dados aqui que estão mostrando que isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, uma mudança na mobilidade intergeracional. Na Europa, por exemplo, quando você compara os filhos com os pais na mesma idade, quer dizer, quando o filho tem 40 e o pai tinha 40, 21% dos homens e 24% das mulheres desceram na estrutura social ao longo dos últimos 30 anos. Na Inglaterra, esse dado é mais interessante. Os que nasceram na década de 70, 60% da renda mais alta, de 60% desses que nasceram nos anos 70, têm renda mais alta do que os seus pais. Os que nasceram na década de 80, apenas 40% têm renda mais alta do que seus pais. E estima-se que nos anos 2000, isso caiu para 25%. É a estimativa desse trabalho do Lindsay, que está muito interessante, mostrando que, conforme vão passando as gerações, os filhos já não conseguem chegar na posição dos pais na mesma idade, e mesmo depois não conseguem ultrapassar, eles ficam ali, uma boa parte desce e uma pequena parte sobe, o que aumenta a desigualdade, que é um fenômeno mundial. O Fundo Monetário estima que metade da redução que está apontada aí é devido ao impacto dessas tecnologias. Mais estudos sobre mobilidade social. Nos Estados Unidos, os que nasceram na década de 40, 95% estão acima dos pais. Os que nasceram na década de 80, apenas 41% estão acima dos pais. Esse é um trabalho do Chet, que ele fez um estudo sobre The Fading American Dream, quer dizer, acabou o sonho americano, que todo mundo sobe na estrutura social. Isso aí também foi apontado pelo Naércio num artigo que ele fez aqui para o jornal Valor, que é muito interessante essa mudança no padrão de mobilidade social, que antes era com grande velocidade, sempre ascendente, né? Houve uma comparação entre o período de 1967 e 81 com o período de 2002 e 2006. O que aconteceu aí? A mobilidade descendente da classe média passou de 5% no primeiro período para 11% no segundo período. No período de 80 para 2000, que é um período relativamente curto, uma família americana subiu e duas desceram na estrutura social. E no Brasil? No Brasil, eu fiz o primeiro estudo de mobilidade social que eu publiquei em 1979. Ele foi feito com os dados da PNAD, naquele tempo nunca tinha sido usado a PNAD. Aliás, o diretor do IBGE era o Isaac Kersteneski. O Juarez lembra bem dele, né, Juarez? Isaac Kersteneski. E eu cheguei lá no Isaac e falei, olha, eu queria usar os dados da PNAD, porque tem um
um suplemento sobre mobilidade social. Falou, que bom, pareceu um camarada que veio usar os dados aqui da PNAD, que ninguém tinha usado os dados da PNAD. Então, eu usei os dados de 73, fazendo uma análise de coorte de idades. Então, deu para cobrir o período de 1900 a 1970. Deu para cobrir 70 anos ali. E depois, no ano 2000, eu fiz um outro estudo, junto com o Nelson do Vale Silva, pegando os dados de 96, de 1996 da PNAD, com o mesmo suplemento. Eles fizeram o mesmo suplemento. Então, com isso, com esses dados de 96, deu para você praticamente ligar o ano de 1900, que foi o início do primeiro estudo, com até o ano 2000, quase o ano 2000, porque o dado que nós usamos foi de 1996, estava pertinho do ano 2000 já. O que ocorreu aí? Ocorreu que o século XX foi de enorme mobilidade ascendente no Brasil, né? Principalmente por causa da migração rural-urbana, principalmente por causa dos fluxos de industrialização, várias ondas de industrialização, pela abertura de empresas estatais, pelo crescimento do mercado financeiro, que ocorreram tudo ali entre os anos 50, 60 e 70, que deu um embalo muito grande na mobilidade ascendente. Mas foi uma mobilidade interessante, porque poucos subiram muito e muitos subiram pouco. Ou seja, o topo espichou, porque muitas pessoas entraram para profissões muito sofisticadas desses setores que eu mencionei. E a base subiu também, mas a mobilidade foi de curta distância, porque era a mobilidade, muitas vezes, do rural para o urbano. Era um migrante lavrador que se tornava faxineiro no urbano. Então, havia uma pequena mobilidade, mas o grosso da mobilidade de longa distância foi feita no topo, o que aumentou a desigualdade social no Brasil. Aumentou a mobilidade e aumentou a desigualdade também. No século XXI, tudo indica que isso continua, mas com menos intensidade. Como é que a gente pode provar isso com menos intensidade? Infelizmente, não tem mais aqueles anexos lá da PNAD como tinha antes de mobilidade. O último dado que eu consegui pegar foi do IBGE, de 2014, em que eles apresentam dados apenas das ocupações. Eles fizeram um estudo sobre status ocupacional. E, claro que essa é uma limitação, porque os estudos de mobilidade social feitos na sociologia, eles tomam como indicador o status socioeconômico. O status socioeconômico ele é composto de educação, profissão e renda. E aqui, no caso do IBGE, ele pegou apenas o status ocupacional, mas é uma proxy, eu me aventurei a fazer uma comparação. E vamos ler aqui o vermelho, então, apenas o vermelho. As pessoas que fizeram mobilidade nos dados de 73, nos dados de 96 e nos dados de 2014 do IBGE, com essas restrições que eu acabei de falar, né? Então, a mobilidade total, ela passou de 58,4 para 63 e para 66, aumentou a mobilidade total. A mobilidade ascendente, que era 81 no primeiro estudo, desceu para 78 no segundo estudo e 73,3 no último estudo do IBGE. E a descendente, ela passou de 19 para 21,5 para 26,7. Então, isso aqui tem duas limitações. A primeira é essa aí, que é do indicador, é um pouco diferente, mas é uma boa proxy, uma boa proxy. A outra limitação é que parou em 2014, nós já estamos em 2022, né? Nós já temos aí quase 10 anos que aconteceu esse resultado aí, e nesses 10 anos muita coisa mudou, e eu faria a hipótese de que a mobilidade descendente se acentuou. Continuou a mobilidade ascendente, mas a descendente se acentuou, parecido com aqueles movimentos que nós vimos da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos, em que aqueles que nasceram antes, os filhos conseguiram chegar perto dos pais. Aqueles que nasceram mais recentemente, os filhos não conseguem chegar perto dos pais. Às vezes, nem ao longo da vida conseguem ultrapassar o que os pais fizeram. Bom, quais são os desdobramentos políticos desses movimentos de ascensão, descensão na estrutura social? Bom, são evidentes, né? A mobilidade descendente, há muito tempo que ela é estudada, e tem um estudo clássico que é do Runciman,
que ele diz o seguinte, que a mobilidade descendente ela está sempre acompanhada de um sentimento de privação relativa. É um sentimento que a pessoa olha para o seu grupo de referência e se sente mal, vê que alguns foram embora, subiram e outros e ele não subiu, ou desceu até, que gera um certo sentimento de injustiça, que ele acha que tinha méritos para subir, mas não subiu, e gera frustração, né? Isso, nesses estudos de privação relativa, mostra que as pessoas também elas tendem a perder a confiança no futuro, porque elas têm um sentimento de exclusão quando elas têm descensão na estrutura social. Se sente quase que num beco sem saída, porque a posição dela ou dos pais era melhor do que é no momento. Muitos dizem o seguinte, a globalização, que prometia ser muito integradora, né? A globalização surgiu prometendo um mar de rosas na população toda, mas ela gerou muitos desequilíbrios e gerou, portanto, muitos ganhadores e muitos perdedores, principalmente na área do trabalho. E a principal perda trazida pela globalização, segundo os empregados percebem, que foi a perda de segurança naquele emprego convencional, né? Contrato sem data para acabar, prazo indeterminado, 8 horas por dia na mesma empresa, pouca rotatividade, todas as proteções trabalhistas, proteções previdenciárias, perda de segurança no emprego convencional pelo surgimento de novas atividades que as tecnologias viabilizaram. É o camarada que trabalha sozinho, autônomo, aquele que trabalha à distância, aquele que faz plataforma, enfim, todas as novas modalidades de trabalho que acabam dando esse sentimento de saudades do emprego convencional. E a pessoa que está nesse quadro, que tem mobilidade descendente, privação relativa, tem um sentido de injustiça, de frustração, perde confiança no futuro, porque desceu na estrutura social, tende a buscar políticos populistas. Aqui a literatura é imensa. Eu achei um primeiro estudo aí do Roderick, Populismo and Economics of Globalization, muito interessante para mostrar a procura do populismo quando você tem descida na estrutura social. O que é o populismo? O populismo, todos sabem, é aquela divisão que faz entre o povo e a elite, né? O povo não tem nada a ver com a elite, e os dois são contraditórios, eles são combatentes, são conflitantes, são combatentes fortes, competidores, que estão muito mais numa situação de desconfiança do que numa situação de confiança. O populista diz, eu sou o povo. Né? O político populista, ele tende a dar uma impressão de que ele tem uma representação moral exclusiva do povo. Ele tem uma representação moral do povo. Né? Ele que é defensor do povo, ele é o único defensor do povo. E o populismo também, ele sempre carrega candidatos que acham que o governo pode tudo. Acha que o governo pode tudo e, por isso, ele promete o que não pode ser cumprido. Em geral, o bom populista ele diz o seguinte, eu vou aumentar os impostos e diminuir o salário, né? Como se isso fosse uma coisa muito simples de fazer. Mas são coisas que agradam muito, não é? Cortar imposto e aumentar salário agrada muito. Isso aqui é um chamariz para voto, isso aqui, né? Mas os populistas acabam, na prática da governança deles, acabam entrando para o caminho do assistencialismo, em grande escala. Não todos, mas muitos populistas entram pela prática do assistencialismo. E, como vocês sabem, o assistencialismo é o pior veneno para as finanças públicas, né? Delapida as finanças públicas, agrava déficits e, com o tempo, fica insustentável. Vocês todos devem ter lido o livro do Asimov, Why Nations Fail, né? Por que as nações fracassam? Ele descreve isso aqui, como é que se torna insustentável uma economia mantida por assistencialismo e populismo, que ele chama que é uma estratégia extrativista, né? De extrair da população tudo aquilo que ela pode dar para que um pequeno grupo ele se sustente, progride e controle o poder. E o Dornbusch, quem quiser ter uma ideia boa da evolução dos casos na América Latina, leia o Dornbusch. Ele faz uma bela introdução
até o caso do Perón, analisando vários governantes da América Latina que há muito tempo praticam o populismo. O populismo acaba trazendo a descensão social, acaba trazendo medo, insegurança e injustiça. Esse aqui é um ponto importante, porque esses estudos mais modernos estão mostrando que a desigualdade em si não leva ao populismo. Não é o simples fato de ter desigualdade que vai ter populismo, não. Agora, quando a desigualdade é sentida como injusta, quando a pessoa acha que está injustamente sendo passado para trás, sendo atropelada por outra pessoa que sobe na estrutura e ela não sobe, aqui sim, aí ela leva ao populismo. A classe média está mais ou menos nesse caso aí, quando ela é atingida por tecnologias. Não toda, é claro, uma parte sobe, como eu falei. Mas uma boa parte da classe média hoje tem medo de perder empregos. Por quê? Acham que as tecnologias são ameaçadoras. E há esse trabalho do Thomas Kuhrer, The Decline in Middle Class, que é interessantíssimo, que ele relaciona direto a mudança ocupacional, status social e populismo de direita. Ele foca nesse tipo de populismo. Não quer dizer que o populismo seja só de direita, não. Pode ser de direita ou de esquerda. O fato concreto é que os populistas estão avançando em vários países do mundo nas últimas 2 décadas, ou 3 décadas, mais ou menos. E sempre na mesma estratégia. Eles manipulam o desencanto e o sentimento de injustiça que decorre da descensão social, que, por sua vez, segundo a hipótese aqui, foi provocada pela entrada de tecnologias no mercado de trabalho. Eles acabam conquistando muitos votos e muitas simpatias, tanto os populistas de direita quanto os populistas de esquerda. Casos recentes estão aí, na América Latina está aí, né? A Bolívia, o Peru, o México, a Venezuela, a Argentina, agora o Chile, o Gustavo Petro na Colômbia, o Lula, o Bolsonaro aqui no Brasil, na Europa a França, a Grécia, a Rússia, a Turquia, a Hungria, líderes populistas que ganham. E isso aqui é uma amostra apenas, porque há muitos outros que lá na Europa mesmo poderiam ser citados. Na Ásia, o Rodrigo Gutierrez, nas Filipinas, e nos Estados Unidos, o mais emblemático, o Donald Trump, que ganhou a primeira eleição explorando muito a desigualdade, explorando muito o deslocamento da classe média para baixo. Porque desde 2008, 2009, com aquela crise financeira grande, que a classe média, ao longo dos 3, 4 anos que sucederam aquela crise, perderam o emprego, perderam a poupança, perderam tudo que tinham em termos de localização para a escola de crianças. Surgiu aquele movimento nos Estados Unidos do Occupy Wall Street, tendas, né, barracas montadas no centro de Nova York, gente morando na rua, muita perda de emprego. Depois isso se acentuou, principalmente lá no chamado do cinturão do ferrugem, né? Lá de Michigan, Detroit, aquela região da industrialização automobilística, muita gente que perdeu, e ele chegou e falou, olha, tudo isso aqui foi devido a uma coisa, é que o Obama deixou as indústrias ir lá para a China, nós vamos trazer tudo de volta. E não era nada disso, o fato era que a economia americana e o mercado de trabalho americano estava sofrendo e continua sofrendo o impacto da entrada dessas tecnologias que estão mudando a composição da classe média. O sujeito que estava descendo, e muitos descendo nos Estados Unidos, e continuam descendo até hoje, deram para o Trump um discurso que ele precisava para ganhar, e quase ganhou na segunda agora, hein? Quase ganhou na segunda, porque o fenômeno continua lá. No Brasil, quais são os sentimentos dessas pessoas que a gente pode resumir aqui? O Ipsos fez 2 pesquisas sobre populismo e nativismo, uma em 2019 e outra em 2022. Em 2019, 75% dos brasileiros se sentiam injustiçados. Eu faço a hipótese, embora eu não tenha o dado aqui, porque o dado do IBGE, como eu falei, terminou em 2014, e mesmo assim ele é um pouco precário, eu faria a hipótese que uma boa parte desses que se sentem injustiçados deve estar no meio daqueles que desceram na estrutura social ou estão parados e não conseguem subir. 72% acham que os políticos não se importam como pessoas como eu. Quer dizer, eles não têm sensibilidade para as pessoas comuns. 72%. 73% acham que é necessário um líder forte para resolver essa situação.
Veja que interessante ao que a cultura populista leva. A cultura populista leva o sujeito a buscar um líder forte. Eles repetiram em 2021, é bem curtinho o período, nem esperava muita mudança, mas houve mudança na direção que estamos comentando aqui. 80% dos brasileiros se sentiram injustiçados. 78% eles acham que os políticos não se comportam com pessoas como eu. E 74% acham necessário um líder forte. Os populistas ganharam muita eleição no Brasil, como todos sabem, né? Desde o tempo do Getúlio. Porque, além desse impacto recente de tecnologia, o Brasil teve muita desigualdade histórica. Historicamente, foi um país de muita desigualdade, o que alimentou bastante a emergência de populismo. O que o populismo faz para a democracia? O que a gente pode especular? É que populismo, como nesse caso do Trump, que ele se aproveitou daquela descida na estrutura social, isso acaba deteriorando a coesão social. A fragilização da democracia ela vai acompanhada de uma fragilização da classe média, ou seja, uma é consequência da outra. Quando a classe média fragiliza, a democracia também fragiliza. Uma boa parte da classe média está ameaçada pelo desenvolvimento tecnológico, que diz esse estudo aqui de New Labor Equalities, que eu achei muito interessante, do Gregory Verdul, The New Labor Inequalities. A boa parte da classe média está ameaçada pelo desenvolvimento tecnológico. E achei uma citação, vejam só, do Xi Jinping. Vejam só, o Xi Jinping, lá na China. Ele escreveu o seguinte: os ricos e pobres em alguns países se polarizam diante do colapso da classe média, levando à desintegração social, à confrontação política e ao populismo desenfreado. Veja o Xi Jinping. A China precisa proteger-se com firmeza contra a polarização no trabalho, impulsionar a prosperidade comum e manter a estabilidade e a harmonia social. Achei interessantíssimo isso aqui, vindo lá da China, né? naquele regime. Mas o quadro, digamos, de muitos países é esse aqui, de uma certa deterioração do regime democrático. Essa tese aí vem sendo apresentada pelos cientistas políticos americanos da fragilização da classe média, não por ameaça de choques convencionais, mas por deterioração por meio do voto, através do voto, né? Dessa maneira que as democracias morrem, enfraquecem, ela vem se confirmando, no meu entender, em muitos países. Aqui na América Latina, recentemente, vocês viram o festival de populistas de esquerda que nós tivemos nos últimos 2 ou 3 anos. Bom, tem alguma coisa para fazer num quadro desse aí? É um desafio gigantesco, como reduzir o impacto de tecnologia. É possível? Bom, como no Brasil tudo é judicializado, aqui tem uma novidade. Augusto Aras, que é o gerentão lá da Procuradoria-Geral da União, ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal no dia 12 de julho, recentemente. É uma ação para o Supremo Tribunal Federal regular o artigo 7º, inciso 27 da Constituição, que diz o seguinte: que os trabalhadores têm direito a uma proteção em face da automação na forma da lei. Essa lei não foi feita pelo Congresso. Então, como ela não foi feita, ele está pedindo para o Supremo ou fazer um mandado de injunção, que é o que pode acontecer no vácuo da lei, ou então intimar, de alguma maneira, o Congresso com um prazo para fazer a lei que vai resolver o problema da desigualdade no mercado de trabalho no Brasil, causada por tecnologias, por meio de um ato do Poder Judiciário ou Legislativo. Ridículo, né? Mas é isso aí. Ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é chamada ADO, número 73, está lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, veja, se alguma coisa precisa ser buscada nesse campo, a última coisa a ser buscada é demonizar o avanço tecnológico, né? Acho que isso jamais nós podemos demonizar o avanço tecnológico. Querer parar o avanço tecnológico é sacrificar o futuro das nossas gerações. É parar o crescimento, é parar a melhoria da saúde, da educação, etc. Então, nós vamos ter que pensar em equilibrar melhor os incentivos das tecnologias
e incentivos ao trabalho. Vocês sabem, por exemplo, que para o sujeito comprar uma máquina, tem vários incentivos, né? Vários incentivos. Mas para ele contratar mais trabalho, não tem. Então, quem sabe a gente precisa pensar um pouco em equilibrar os incentivos entre tecnologia e trabalho. Outra coisa diz respeito à necessidade de treinar e qualificar e educar melhor a nossa força de trabalho para poder acompanhar todas essas mudanças em tempo real, se possível, não é? O Brasil já teve um incentivo específico para as empresas treinarem os seus trabalhadores, que era uma lei, a Lei 6297, de 1975, foi revogada. Essa lei foi aprovada com o grande empenho do Mário Henrique Simons. Ele achava que as empresas precisavam participar do treinamento dos empregados na base do on-the-job training, ou cursinhos rápidos, ou com convênios com escolas, de alguma maneira, que elas precisavam se mostrar ativas, que isso devia ser um elemento importante na atividade diária das empresas, e essa lei era para isso. A lei foi revogada, houve muitos problemas na aplicação dessa lei, depois eu posso comentar, não foi nada simples aplicar, mas hoje não temos mais esse tipo de incentivo. E, finalmente, nós temos que pensar, é claro, em mais crescimento econômico e mais diversificação na nossa matriz de produção, porque a nossa matriz de produção, ela gera uma demanda de trabalho muito simples, gera atividades muito simples. O grosso da nossa força de trabalho faz atividades rudimentares, atividades rotineiras, às vezes não rotineiras, mas repetitivas. Você vê, se você pegar no meio rural, ainda você tem uma quantidade muito grande de lavradores que fazem tarefas e atividades muito rudimentares, baixo salário. Se você pegar no urbano, é a mesma coisa. Você tem um volume enorme de profissões na área de serviço informal, baixos salários, muita rotatividade. Se você pegar o comércio, o setor formal, mesmo assim você vai encontrar no comércio, você vai ter o quê? O sujeito que atende o balcão do bar, né? O balcão, então ele é ajudante de cozinha no restaurante, ou ele é restaurante, são profissões, são ocupações muito rudimentares, de baixo salário. O que nós temos, e que até onde já a falta de mão de obra qualificada é no topo, mas o topo é pequeno. O topo tem o quê? Vamos falar aqui, se a nossa força de trabalho tem 105 milhões quase, o topo aqui vai ter uns 10 milhões, mais ou menos. É aqui que tem demanda. Mas embaixo, salários baixos, vocês veem que a média salarial tem caído. É verdade que teve o problema da recessão, da pandemia, etc. Mas a média salarial do Brasil é muito baixa porque as atividades são muito simples, são muito rudimentares. Muito diferente é o caso da Alemanha. A Alemanha exporta 50% do PIB, vocês sabem disso. E se vocês pegar o que eles exportam, 80% do que eles exportam é alta tecnologia. Então, eles exportam avião, automóvel, químicos, medicamentos, serviços de engenharia. Isso precisa ter uma mão de obra qualificada e bem remunerada. É uma outra matriz de produção, é uma outra matriz também de ocupações. Então, nós precisamos diversificar bastante a nossa matriz. Isso não é um problema que se resolve do dia para a noite, é claro, vocês sabem muito bem. Essa matriz que nós temos, ela é um produto histórico, e isso vai demorar um bom tempo para a gente mudar, mas a direção tem que ser apontada para diversificar mais as nossas ocupações, de modo que elas possam preencher atividades mais qualificadas e que possam ser melhor remuneradas e que permitam até ascensão social. E, finalmente, na área da educação e na área do treinamento, temos que bolar sistemas aí para intensificar essa interface entre empresa, escola e governo, para manter uma espécie de uma qualificação e requalificação continuadas, porque como as tecnologias entram em grande velocidade, a mão de obra tem que ser continuamente treinada, porque, de repente, muda a máquina, muda o manual de instrução, e ele precisa saber acompanhar esse manual de instrução. Em muitos países, as empresas já fazem isso aí, elas já estão participando ativamente desse processo de treinamento continuado para os seus trabalhadores. Aqui no Brasil, existem esses casos interessantes de trabalho continuado e esforço empresarial, mas ainda é muito pouca coisa, né? Aqui no Brasil, nós temos
empresas que têm até universidades corporativas. Nós temos 2.600 universidades corporativas, mas não é só isso. Preciso outros mecanismos mais simples, mais diretos, que permitam às empresas sozinhas, ou junto com as escolas, ou junto com as universidades, entrar numa era de educação continuada, de treinamento, de qualificação, de requalificação permanente dos trabalhos para poder diminuir o impacto dessas tecnologias na demanda por trabalho. Bom, era isso que eu queria falar. Eu tenho esse paper aí que eu passei para o Hélio, vocês podem me pedir se quiserem, se chama Tecnologia, Classe Média e Populismo. Pastor, muito obrigado. Cristina, por favor. Eu farei poucos comentários, mas alguns serão mais pontuais. Eu vou me reportar tanto à apresentação em PowerPoint como na apresentação do próprio paper. O primeiro aspecto seria a colocação no paper, principalmente, de uma advertência metodológica. Né? Quando apresentou a questão da polarização no texto, o professor Pastore utiliza tanto a estrutura ocupacional como a estrutura salarial, né, para mostrar a polarização. E, na realidade, são objetos distintos. Né? A estrutura de salários ela pode se alterar devido, como ele coloca também no PowerPoint, a inúmeros fatores, como a recessão, pode ser como uma política de salário-eficiência, como um desemprego, uma mudança de composição setorial, uma mudança de composição regional, etc., etc. Enquanto que a estrutura ocupacional ela está mais próxima da mudança tecnológica. Então, seria interessante deixar claro que, em determinados momentos, nós temos uma imbricação das duas, ou seja, as duas estão altamente correlacionadas positivamente, mas, na maior parte das vezes, não estão. Né? A estrutura salarial vem sendo corroída desde os anos 80, né? Enquanto que as mudanças na estrutura ocupacional ocorrem mais no meio ou final dos 90, de 1990, e dos anos 2000. Um outro aspecto que eu acho que foi realçado, mas deveria ser mais realçado, é que a velocidade da introdução das novas tecnologias vem sendo feita em diversos ambientes, né? Ambientes institucionais, né? E com velocidades distintas. Existem diferentes arranjos entre capital e trabalho, existem diferentes arranjos com relação a políticas públicas, né? Quando se analisa a estrutura, sobretudo de renda dos países europeus, a maior parte dos autores acrescenta à renda do trabalho também a renda das transferências governamentais, o que minimiza a desigualdade salarial. Né? Em muitos países, a introdução das novas tecnologias e a qualificação dos trabalhadores tem sido acoplado à presença de sindicatos, principalmente nos países onde existe ainda um resquício ou até uma existência de social-democracia, e eu acho que isso é muito importante, porque os atores devem estar presentes na tomada de decisão de como eles vão também se requalificar, ou seja, eles têm que ser atores participantes e não simplesmente atores passivos com relação a isso, né? No Brasil, o processo é mais lento, e eu acho que isso deveria ser ressaltado. Né? O Brasil, como foi colocado, tem uma desigualdade na parte salarial enorme, né? Realmente extremamente grande. Né? E a tecnologia virá a exacerbar essa questão. Mas ainda ela foi introduzida de uma maneira bastante tímida, né, sobretudo na alta hierarquia da estrutura ocupacional, onde até existe uma escassez de mão de obra, e na parte inferior também são ocupações da nova tecnologia, como todos os serviços de deliveries que existem, o que se chama da uberização, ou seja, a tecnologia nos países emergentes ou em desenvolvimento, ou como se queria chamar, eu chamo mais de atrasados do ponto de vista da complexidade, ela cresce com mais vigor, principalmente
nas camadas mais baixas, né? Na classificação que seria das atividades manuais rotineiras, não rotineiras, né? Rotineiras. Então, com relação a essa questão, inclusive, os dados são meio controvertidos pelo que eu vi, né? Eu fiz 2 estudos comparando México, Argentina e Brasil com relação à hipótese de polarização, e, devido ao fato dos dados pararem em 2015, eu não consegui constatar a hipótese. O que ocorreu foi mais um aumento das camadas de baixa qualificação, né? E, de fato, isso se deveu, no caso brasileiro, durante os anos 2000, até o período Dilma, né? Período petista, vamos dizer, devido a uma política de aumento de salário mínimo nas camadas mais baixas, né? O que provocou também um aumento de trabalho registrado, né? Muito forte, se criou uma grande quantidade de empregos, mas empregos de baixíssima qualificação. Isso se reflete também nos dados de produtividade. Existe um trabalho do Infante, em 2015, em que ele faz estudos de produtividade, classificando as empresas em 3 níveis, né? As de alta produtividade, as de média produtividade e as de baixa produtividade. E ele mostra que, no caso brasileiro, a diferença de produtividade entre os de alta produtividade e os de baixa produtividade é 20 vezes. Para saber se essa diferença é alta ou é baixa, deve ser comparado com outros países, né? Nos países europeus, em geral, essa produtividade ela gira em torno de 2,1, 2,2, 1,8, 1,7. Para não criar uma diferença tão grande, ele tomou como exemplo Portugal, que está no limite inferior da produtividade da União Europeia, em que a diferença entre de alta produtividade e baixa produtividade é de 4,1. Então, veja que 20 para 4,1 é uma coisa realmente que chama demais a atenção, né? É necessário, para melhorar essa heterogeneidade estrutural, melhorar os dados de produtividade, para poder não apenas combater a questão da desigualdade de renda, que naquele estudo a preocupação era essa, no meu estudo a preocupação era mais com relação ao setor informal, mas também para poder implementar programas de desenvolvimento para as pequenas e microempresas. O que chama a atenção nos países mais pobres, e no caso brasileiro ele não faz exceção, é o grande número de empresas pequenas, de baixíssima produtividade, e muitas, inclusive, absorvendo uma grande quantidade de mão de obra. Ou seja, esse tipo de perfil deve ser modificado, né, para podermos atingir dados melhores com relação ao futuro. Há uma necessidade de alterar esse tipo de ato, que é extremamente negativo sobre vários aspectos. Com relação aos dados de mobilidade, está claro, isso vem ocorrendo há muito tempo. Dentro da União Europeia, inclusive, é fruto de grandes migrações internas, com relação a melhores possibilidades salariais, de carreira, de profissão e assim por diante, né? E não há a menor dúvida, e no caso dos Estados Unidos, desde os anos 80, há uma enorme, com a abertura do mercado à China e com a desindustrialização que ocorreu nos Estados Unidos, houve um crescimento muito grande de ocupações no setor serviço de baixíssima qualidade, né? Isso não se reverte e continua ocorrendo, e, de fato, se percebe que a mobilidade descendente vem sendo maior do que a mobilidade ascendente. Esse quadro provoca ressentimento, sem dúvida, né? A sensação de ter perdido uma posição ou de ter perdido uma chance de poder melhorar de vida é algo que frustra, sobretudo, quando se está numa idade intermediária ou intermediária elevada de vida, né? Por que não consegui perceber, ou por que eu não consegui me inserir, né? Mas eu diria que a sociedade de hoje, a sociedade atualmente, tem uma grande sensação de insegurança e de incerteza
Com relação ao trabalho, sem dúvida, é um fator importante, porém, o trabalho é menos importante do que 40 anos atrás, por exemplo. Há outras preocupações com relação ao tipo de vida, né? Nós verificamos pessoas empregadas que estão deixando os empregos porque querem um tipo de atividade que lhe dê menos estresse e que eles possam se dedicar mais à família, ou largam o emprego porque o salário é muito baixo, ou procuram uma outra forma de sobrevivência. Mas não é só isso, né? Quer dizer, nós temos uma incerteza e uma insegurança provocada pela questão climática, por exemplo, que poucos entendem, mas percebem os seus efeitos a cada ano, da insegurança com relação à segurança pública, que não é só no caso brasileiro, que é exacerbada, né? É um medo terrível com relação até sair à rua, mas com relação aos outros países também, questões de segurança pública aumentaram. Com relação à imigração, né? Ao fato de não se identificar com o imigrante e ter medo da perda da própria cultura, dos próprios valores, né? E de, no futuro, não se reconhecer mais como aquele país como nacional, né? Há um conjunto de inseguranças que estão associadas ao surgimento do populismo, não apenas a questão da mobilidade, e eu citaria, entre outros, né, a questão dos movimentos identitários, né? Sejam eles com relação à cor da pele, ao sexo, à questão de gênero, né, movimentos LGBTQIA, com relação à questão da absorção de imigrantes de outras religiões, né, e a intolerância com relação a esse tipo de imigrante, né, os turcos na Alemanha, por exemplo, os movimentos de afrodescendentes e feministas nos Estados Unidos e na Inglaterra, que provocam uma grande instabilidade, não, insegurança nos estratos médios, que costumam ser, em geral, mais conservadores, no sentido de um público novo, de atores novos que entram no cenário político, reivindicando maior participação política, né? Isso vem acompanhado de mudança nos costumes, vem acompanhado de uma sexualização maior da infância, por exemplo, vem acompanhado de uma inserção maior dos LGBTQIA dentro do mercado de trabalho e na sociedade, e isso também é um fator que impulsiona, juntamente com o mercado de trabalho, o surgimento de grupos populistas que apoiam o populismo nacionalista, que pode ser, como o pastor disse, de direita ou de esquerda, mas, em geral, são de direita, são conservadores mais ignorantes, vamos dizer, né? No sentido que negam a ciência, por exemplo, negam a possibilidade de conviver com pessoas de outra cor da pele e coisas do gênero, e provocam muitas vezes uma polarização entre os que acreditam efetivamente no perigo dessas mudanças com aqueles que são mais tolerantes com relação a esse tipo de perigo. Com relação às políticas públicas, eu acho importante, pastor, enfatizar que deve ser melhorada o ensino geral básico, né? Porque os egressos do ensino geral básico que são a matéria-prima dos cursos de formação profissional. E a nossa educação básica é de muito baixa qualidade. Quando a gente analisa os dados do PISA e de outros testes internacionais, ou até mesmo, né, comparando com os estados brasileiros, né, comparando com países do mesmo porte, né, nós estamos muito aquém com relação aos testes que, em geral, são de português e matemática, né, ou da expressão das pessoas, né, como as pessoas se expressam. Então. Nós temos um elevado número de pessoas que são analfabetas funcionais, e nós temos um elevado número de pessoas que, além de analfabetismo funcional, ou até são semi-alfabetizadas, não conseguem compreender a realidade do meio em que estão vivendo, né? Não conseguem aprender todas as mudanças não, todas as formas de vida que podem existir e de convivência nesse novo mundo. Por exemplo, não conseguem perceber que os ônibus em São Paulo, a depender da cor, pertencem a uma determinada região,
não chegaram a captar isso, né, como sendo cores diferentes para regiões diferentes, né, tem dificuldade na leitura, né, com relação a ônibus, com relação a avisos, com relação a novas informações que possam ser dadas, e funcionam mais oralmente do que com língua escrita, vamos dizer assim, né? E com uma perseverança muito grande no sentido de explicação continuada, né? Então, acho que essa questão da educação é importante e deve ser ressaltada, não é apenas a qualificação e a requalificação, porque nós não temos, muitas vezes, a matéria-prima para isso, né? Eu acho importante que nessa discussão tanto da introdução da tecnologia como da qualificação e requalificação estejam presentes os trabalhadores, seja sob a forma de associação, ou seja sob a forma de sindicato, ou da forma que for, para que se chegue a determinados consensos de como a introdução será feita. Nós temos que pensar que nós estamos numa outra geração de sindicatos, né? Quer dizer, os sindicatos tradicionais perderam espaço e novas associações e novas formas de trabalho estão exigindo a participação desses novos atores, né, para poder chegar a determinados pontos comuns de como tanto a introdução como a requalificação deverá ser feita. Isso exige uma importante participação do setor privado. O setor privado é fundamental no sentido de traçar quais são as novas necessidades e quais são realmente os programas de qualificação e requalificação, e exige a participação dos trabalhadores no sentido de serem informados e poderem se engajar com mais força com relação a isso. Então, os meus comentários são esses. Eu quero novamente parabenizá-lo pelo seu texto, tão oportuno nesse momento, e que fico muito feliz de ver que continua produzindo com qualidade, com profundidade, como sempre fez e como sempre se preocupou. Então, agradeço a oportunidade de ter tido acesso a esse texto e de poder tê-lo comentado aqui para os nossos colegas. Muito obrigado. Obrigado, Cristina. Eu vou, então, passar a palavra ao professor José Pastore. E quando se fala de tecnologia aqui, eu não resisto a fazer um pequeno comentário para acrescentar o que a Cristina falou. O comentário é só que a tecnologia, a digitalização não param. Quer dizer, nós temos aí uma estrutura em mudança, seja de ocupações, seja da matriz produtiva. Então, o que nós temos hoje certamente não é o que teremos mais adiante. Professor Pastore, por favor. Uma alegria, Cristina, te ver aqui e poder papear sobre este assunto que empolga todos nós. E como disse o Hélio aí, aproximando uma eleição, a gente fica pensando, né? Será que o populismo é que vai dominar o voto do grosso da população? Ou será que haverá alguma alternativa diferente para a população escolher? Ou mesmo tendo essa alternativa, saber se a população vai preferir essa alternativa ou se vai preferir o voto populista, né? É uma coisa que hoje, nos dias atuais, preocupa todos nós. Você tocou em pontos importantíssimos, Cristina, com os quais eu concordo. Começando pelo último, da educação, você tem toda a razão. Tudo se resume numa boa educação básica. Isso que é fundamental, né? E não dá para fazer qualificação profissional sem que a pessoa domine a linguagem e domine a lógica da matemática. Não dá para fazer. Quer dizer, o Brasil, com essa qualidade precária de educação básica, tem um duplo problema. Faltam profissionais qualificados e faltam profissionais qualificáveis, porque eles não têm condições de educação básica para poder acompanhar esses processos de qualificação profissional. Isso é um problema crônico entre nós, e nós sabemos que
linguagem, por exemplo, problema seríssimo. Pessoa que não domina a linguagem não consegue ler e entender, né? E todos nós sabemos que a linguagem é fundamental porque nós pensamos com as palavras, né? Nós pensamos com as palavras. Quem não tem um domínio do vocabulário, da linguagem, pensa de forma limitada, vê de forma limitada, domina de forma limitada o conhecimento. Tudo acaba sempre desaguando na educação. O analfabetismo funcional ainda é muito sério no Brasil, você tem toda a razão. Um problema crônico aqui. Outra questão que você apontou é essa predominância de pequenos negócios, né? Nem se pode chamar empresa, pequenos negócios de tamanho minúsculo, né? Micro, com profissões ou atividades muito simples, muito rudimentares, e muito mal remuneradas, com muita rotatividade, e que compõem o grosso da nossa força de trabalho. Felizmente, é isso. É um desafio fantástico que você tem pela frente, mas não é uma coisa que se resolve só pelo caminho da educação. Enquanto a gente não mudar a nossa matriz produtiva e passar a ter uma outra forma de produzir e gerenciar, não vai ter muita chance para essas pessoas que têm limitações educacionais. Infelizmente é isso, né? É triste falar isso porque a gente sabe que essa mudança implica num processo histórico, né? Não é de uma noite para o dia, é muito demorada. E nós estamos com ela ainda muito atrasada no Brasil, né? Daí a produtividade baixíssima que você aponta, e o diferencial de produtividade de 20 vezes que você aponta, contra 4,1 de Portugal, que é o pior na União Europeia, né? A nossa produtividade, ela, quando é medida de forma agregada, ela cai muito, porque o grosso das atividades estão na informalidade, estão no trabalho muito precário, de baixa qualificação, e que acaba puxando as médias para baixo. Você tocou num ponto importante aí, que está mencionado no paper, mas você tem razão, precisava ser melhor enfatizado. Quando a gente começa a falar em desigualdade de renda, o problema fica mais complicado. E misturar com desigualdade ocupacional talvez seja até um pouco forçado, né? Os estudos que eu consultei, que analisam questão de renda, eles alertam para esse fato que quando você vai fazer comparações internacionais, e você conhece bem essa área, que você milita na área internacional já há bastante tempo, quando você entra nos países onde há transferências de renda sistemáticas, principalmente no caso dos países do norte da Europa, também na Alemanha, na França, em menor escala no sul da Europa, devido à prevalência e à prática dos modelos de social-democracia, né, que enfatizam muito essas transferências de renda, ela passa a ser um componente importante na vida e no poder de compra das pessoas. De tal modo que o salário em si não é indicador, não é um bom indicador para fazer, nem proxy para fazer comparações sobre desigualdade de renda. E mesmo dos salários, as desigualdades de salário, os estudos de polarização, eles mostram que é mais fácil, menos difícil mostrar a polarização ocupacional do que a polarização salarial. Em grande parte devido a esse problema de transferência de renda, que em muitos países essas transferências são contínuas, em outros países são episódicas, mas elas atrapalham bastante a análise, né? Facilitam quem recebe, mas elas atrapalham bastante a análise e nem sempre é possível você desagregar uma coisa da outra. Você tem toda a razão que valeria pelo menos um alerta metodológico. Eu acho que essa é uma boa sugestão que você deu, que eu aceito e vou incluir no paper, deixar bem claro isso aí, e talvez até usar questões de renda apenas de uma maneira um pouco complementar, uma espécie de apêndice, assim, como decorrência da diferenciação ocupacional, mas não com muita correlação, né? Outra coisa também que você mencionou, a importância de sindicatos na questão de transferência de tecnologia,
políticas públicas em geral, que você mencionou, né? Que elas podem facilitar ou dificultar as transferências de tecnologia. E, junto com as políticas públicas, você mencionou os sindicatos, que é uma realidade, porque nos países mais avançados, os sindicatos, eles são parte integrante das políticas educacionais e políticas de qualificação de mão de obra. Eles sentam no mesmo conselho e eles têm uma voz ativa e importante. Aqui no Brasil, eu conheço uma bela experiência da participação do sindicato nesse campo de tecnologia, no setor bancário. Há uns 5, 6 anos atrás, os dirigentes sindicais propuseram aos banqueiros, numa negociação coletiva, que os bancos cuidassem da qualificação permanente dos bancários para que eles pudessem acompanhar a entrada de novas tecnologias e ficar empregados, porque tem uma parte das tecnologias que está simplesmente desempregando, porque você sabe que hoje o cliente prefere resolver o problema no celular do que ir na agência, né? Então, o banco fecha as agências, né? Porque não há mais necessidade do trabalho presencial, mas naquele trabalho presencial que resta, eles conseguiram colocar na convenção coletiva essa cláusula de treinamentos continuados, e muitos bancos estão fazendo, os grandes bancos estão fazendo até hoje, há 5, 6 anos. Uma experiência muito interessante desse tipo aí. A Embraer tem por filosofia a capacitação e a requalificação dos seus engenheiros desde os dias que eles entram até o dia que eles saem, né, na empresa. Os sindicatos também conseguiram estender esses sistemas de qualificação para as categorias mais simples e mais baixas que atuam no processo produtivo lá da Embraer. Então, já temos essas pequenas amostras aqui de que os sindicatos podem e devem ajudar bastante. No Sistema S, tanto do lado industrial quanto do lado comercial, por exemplo, no caso do Senai, do lado industrial, e do Senac, no caso comercial, os sindicalistas indicam representantes para o conselho dessas entidades, tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho estaduais. E eles participam ali da discussão da reformulação de currículos, digamos assim. E já é um passo, mas isso é claro que quanto mais melhor, né? Quanto maior a participação do próprio trabalhador nessas atividades de qualificação, requalificação, tanto melhor. Eu acho que isso, concordo 100% com essa sua observação. A questão da migração. Imigrantes na Europa é um problema tão importante quanto emprego, né? Está intimamente ligado com o emprego, né? É interessante notar o seguinte, que nesse processo de polarização, eu citei aqui o caso da Alemanha, né, que ela exporta 50% e quase tudo é tecnologia, né? A Alemanha tem o sistema dual de ensino, que é maravilhoso, e que prepara as pessoas muito bem para esse mundo tecnológico, que é o mundo onde ela exporta muito. Aí a gente pergunta, muito bem, e por que então as profissões de menor qualificação, também da classe baixa, crescem? E quem faz? Bom, elas crescem porque o setor de serviços cresce no mundo inteiro, não é? E elas crescem muito ligadas ao setor de serviços, desde os serviços empresariais até os serviços pessoais, cresce muito aí. Mas a pergunta é, quem faz? Qual é o alemão que faz isso? Não é o alemão que faz. A grande maioria é o imigrante que faz. Então, no restaurante, é o imigrante que é garçom, o imigrante que é cozinheiro, nas lojas, o imigrante que é balconista, o imigrante que é arrumador de prateleira, etc. Então, ali, a Europa está encontrando esse tipo de ajuste, de adaptação, mas existe o temor de que, ao longo do tempo, esses filhos dos imigrantes, que nada serão mais do que verdadeiros alemães, né? No caso da Alemanha, criança que se educa lá, ela será alemã daqui 15, 16, 17 anos, e poderá, então, ter pela frente um competidor nas profissões qualificadas
de outras origens, de outra nacionalidade. Hoje já existe em muitas profissões, não é? Mas ainda é, digamos, numa proporção pequena, ainda não é numa proporção tão avançada como é nas profissões mais baixas. Todos os seus comentários foram muito úteis, anotei todos, Cristina. Agradeço bastante, eu vejo que você leu o paper com muita atenção. O paper é longo, cansa um pouco, mas vi que você pegou pontos de vários locais do paper, o que indica que você leu com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigado. Viu? Foi uma agradável leitura. Obrigado, Cristina. Rafael, por favor. Em particular, pastor, eu queria fazer uma pergunta direta, relacionada à nossa discussão que a gente vai ter aí semana que vem em relação à reforma trabalhista. Você coloca aí todas essas estatísticas mostrando, né, esse aperto da classe média que está acontecendo basicamente em todos os cantos do mundo, esse aumento da desigualdade, o aumento do topo e o aumento do bottom, né, e o aperto e a diminuição do meio, e isso pode ter consequências em não só distribuição de renda, mas política, né? Então, e você terminou aí a tua apresentação sugerindo como a gente poderia enfrentar esses desafios no Brasil em particular, né? A minha pergunta é, e olhando todo esse cenário, né, e com a reforma trabalhista que entrou aí há 5 anos em vigor, qual seria o impacto dela, né, sobre essa deteriorização de distribuição de renda que a gente vê, né, interagindo aí com mudanças tecnológicas? Por que eu pergunto isso? Eu posso pensar que, por um lado, né, pode haver uma piora, porque se a gente entender a reforma como uma flexibilização nas relações de trabalho, né, que é geralmente a crítica à reforma, que pode causar uma precarização de alguns postos de trabalho. Por outro lado, uma flexibilização pode também, primeiro, auxiliar empresas e funcionários a reorganizar essas relações de modo a aumentar a produtividade e salários, e também incluir gente que antes estava excluída, né? Então, os desempregados ali no fim da fila passam a integrar o mercado. Então, você pode ter uma piora de algumas ocupações, via a chamada precarização, que eu não sei se é verdade, mas pode ser que seja verdade. Por outro lado, você tem pessoas aí menos qualificadas que podem estar entrando para o mercado formal, então melhorando de vida e de salário. Então, são duas forças apontando para lados contrários, né? Eu queria escutar um pouco de vocês. Você acha que o saldo disso vai ser positivo, negativo ou difícil dizer? Travasso, por favor. Olha, eu ia fazer uma observação, a professora Maria Cristina tirou praticamente 50% da minha observação quando ela colocou o negócio o aspecto da educação. E agora eu vou enfatizar um pouco mais o professor Pastore. Eu sinto, gostaria do aprofundamento dele. Eu acho que a educação é a parte principal, porque você tendo uma boa educação, você já evita bastante o populismo. Por exemplo, o Montenegro uma vez fez, em 2004, e chegou à conclusão que 75% dos votantes brasileiros eram analfabetos funcionais. Resultado, isso foi em 2004, o Lula ameaçou não pedir mais nada para o Montenegro, e o Montenegro parou com essa pesquisa. E era uma coisa bastante gritante. Vamos dizer que hoje seja 50%. Então, olha, o Jornal Nacional teve que mudar o palavreado dele, porque as pessoas não têm vocabulário, então não entendem. É mais ou menos quando nós, com 8 anos, ouvíamos conversa de adulto. A gente ia brincar, porque eu não estou entendendo nada que esses caras estão falando. Não tínhamos vocabulário. Então, eles são facilmente enganáveis. Depois, tem um problema cultural. Gostaria que o professor Pastor e a professora Maria Cristina também falassem. Nós temos um problema cultural de matemática. Isso aí é uma coisa complicada, é muito careta. Vamos fazer escolinha de arte. Então, quando chega na hora, ninguém faz ciência, em São Paulo ainda faz um pouco,
mas existe uma aversão. E vocês vejam, na Coreia do Sul, os militares lá, que fizeram uma ditadura, como os nossos militares, tiveram uma brilhante ideia de dar uma educação IME e ITA para todo mundo, principalmente na ciência. Derrubou-se a ditadura lá e vocês vejam o que é a Coreia do Sul hoje. Os militares aqui não fizeram isso, um desastre na época de educação. Terceiro aspecto, o aspecto do nosso sistema jurídico. O nosso sistema jurídico é um desalento à pessoa com a classe mais baixa. Eles veem que colarinho branco nunca vai para a cadeia. Vocês vejam exemplos hoje. Eu vi uma reportagem muito bem feita sobre a Polícia Federal. O policial federal falou, olha, o problema nosso é que nós trabalhamos a beça, colocamos, daqui a 6 meses encontra o sujeito no supermercado. E o sujeito olha para mim ameaçadamente. Como é que eu posso trabalhar? Então, esse sistema da compadecida, que tudo é perdoado, isso nós temos uns problemas bastante complexos. Gostaria que o professor Pastore adicionasse isso ao modelo. Muito obrigado. Obrigado, Travassos. Professor Pastore, depois Cristina. Rafael, se a reforma trabalhista tem força para segurar essa avalanche que vem pela frente aí, em termos de mudanças ocupacionais, né? Tem a impressão que isso vai além da capacidade da reforma trabalhista ajustar os trabalhadores brasileiros a essa evolução tão rápida das tecnologias nos modos de produzir, nos modos de vender. Mas a reforma trabalhista tem algumas coisas que já dão uma certa ajuda para a pessoa poder viver esse mundo tecnológico. Uma delas foi a regulação do teletrabalho. O teletrabalho foi regulado pela reforma trabalhista. Isso permitiu que muitas pessoas passassem a trabalhar em casa e, portanto, preservar o emprego durante a epidemia. E de uma maneira cada vez mais intensiva, crescentemente intensiva. Eu tenho a impressão que, por ser crescentemente intensiva, essas pessoas estão aprendendo mais as tecnologias, o domínio dessas tecnologias. Quanto mais elas participarem desse tipo de atividade, mais elas vão aprender durante o próprio trabalho dessas tecnologias. As próprias empresas tiveram que dar um certo treinamento para poder ajustar quem não estava no ponto para fazer teletrabalho. Acho que é uma contribuição indireta importante da reforma trabalhista. Não é para mudar o movimento digamos, de restrição de atividades na classe média, mas é de permitir que as pessoas continuem mais tempo nesse trabalho, que elas adiem um pouco a perda do emprego devido ao avanço tecnológico, participando e até, às vezes, se qualificando para subir um degrau mais alto, subir para um degrau de cima, se transformar num analista de sistema, num programador, sei lá o exemplo que eu posso dar, que vai colocá-la numa posição de mais vantagem em termos ocupacionais. A reforma trabalhista também ela trouxe novas formas de trabalhar, né? O fato da pessoa trabalhar de modo intermitente, por exemplo, ele vai ser exposto a determinadas tecnologias que podem facilitar a aprendizagem dele, a vivência dele e o trabalho dele. Então, eu vejo por aí, talvez, sejam as coisas mais interessantes. Agora, tem uma outra lei, que não é bem a reforma trabalhista, que tem uma grande importância nesse campo, que é a lei da terceirização. Ela foi aprovada ao mesmo tempo, quase, da reforma trabalhista. A terceirização, como ela foi melhorada e as empresas têm mais segurança jurídica agora para terceirizar, eu acho que as parcerias entre empresas devem ir aumentando, vão aumentando. E nesse ponto das parcerias, as tecnologias vão sendo transmitidas de uma para outra e as pessoas vão tendo oportunidade de aprender e se qualificar. Eu acho que, pela lei da terceirização, também nós podemos ter uma ajudazinha aí da regulação legal para acomodar um pouco os problemas que surgem nesses deslocamentos de ocupação de classe média. O Fernando
ele enfatizou mais ainda a questão da educação, é verdade. Ele mostrou que esse analfabetismo funcional aí tem muitos desdobramentos no próprio eleitorado, né? Indicou aí as pesquisas que eram feitas e que são feitas sobre o horizonte de entendimento da média dos nossos eleitores, e é muito curto esse horizonte, e é claro que está ligado à educação básica, né? Educação básica é fundamental. Eu acho que o Brasil, enquanto não melhorar substancialmente a qualidade da educação básica, e aí enfatizando linguagem e ciências, né? Ele puxou a matemática, mas todas as ciências são de grande importância, porque mesmo nas ocupações que, digamos, não exigem muita qualificação tecnológica, profissional, hoje em dia, a empresa, quando vai contratar um profissional, ela valoriza muito que esse profissional tenha lógica de raciocínio. E a lógica de raciocínio a pessoa adquire estudando a ciência, a matemática e outras ciências também, né? Que ela tenha bom senso, ela não misture as coisas, né? Que saiba separar. Isso também vai com a aprendizagem da ciência, que seja capaz de transferir conhecimento de uma área para outra área. Isso depende muito do domínio da linguagem, transferir um conhecimento de uma área para outra. Usar um conhecimento de modo prático também é uma coisa que depende muito da lógica, da ciência, do bom senso e da linguagem. Trabalhar em grupo é fundamental. Ter competências socioemocionais hoje em dia, principalmente na área de serviços, mas também na área industrial e na área do agro. Hoje em dia, as competências socioemocionais são muito, muito importantes. Muitas empresas, elas recrutam pela competência técnica e despedem pela incompetência socioemocional, porque a pessoa não se ajustou numa equipe, num trabalho em grupo, assim por diante. Eu acho que isso é muito procedente. Agora, quanto ao jurídico, eu concordo 100% com ele. Infelizmente, o nosso sistema judicial mais cria desigualdade do que resolve desigualdade, sabe? E ele vem de longe. Isso aí não é só o sistema judicial. Isso aí é o sistema político, de um modo geral. Esse negócio de uma democracia que permite o sujeito se reeleger continuamente, como acontece com os parlamentares, o resto da vida eles vão se reelegendo. De que maneira que eles se reelegem? Eles se apoderam desses fundos que eles mesmos controlam, é o fundo eleitoral, é o fundo partidário, ou seja, impõe uma situação de privilégio para eles permanecerem na sua profissão e na sua ocupação, muitas vezes legislando muito mais em função de corporações do que em função da população em geral, até agravando a desigualdade, e no próprio sistema judicial. Quer dizer, quando você tem um sistema onde um juiz que é condenado por corrupção, condenado em corrupção, em todas as instâncias, a maior penalidade dele é uma aposentadoria o resto da vida, com vencimentos régios, é um tapa na cara do povo, né? Uma desigualdade tremenda. Ou um judiciário que o sujeito ganha no teto já do salário, R$39 mil, e ele dispõe de 300 automóveis, como é o caso do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, para os desembargadores, que tem 300 carros que vai buscar e trazer em casa um sujeito que ganha R$39 mil, fora os penduricários. Ora, isso é uma desigualdade criada pelo Poder Judiciário, porque eles administram o próprio dinheiro, né? A vida financeira deles depende deles, só deles, é uma coisa intolerável, né? Mas está sendo passada de geração em geração, porque o nosso povo, voltando ao ponto inicial dele, é um povo enganável, né? Foi a expressão que o Fernando usou aqui. É um povo enganável devido à limitação da sua compreensão, da sua participação no sistema político, do seu entendimento do que é uma democracia e assim por diante. Então, as coisas vão muito longe, né? A gente começa falando em tecnologia e depois a gente acaba falando em outras desigualdades. O Brasil é um dos países, no meu entender, que tem o maior acervo de desigualdades legais.
todas elas sustentadas por leis. Obrigado, pastor. Cristina, por favor. Eu não teria muito a comentar, né, a complementar o professor, mas dizendo com relação ao Rafael, eu acho que a reforma dá indicações de uma flexibilização que talvez não crie um ambiente de segurança para o trabalhador. Muitas vezes porque ele desconhece o total da reforma. Ou seja, a reforma não foi suficientemente decantada, né, aos trabalhadores, de tal forma a conquistá-los, em parte, com a sua anuência, né? E quando nós verificamos parte da mídia, também essa parte da mídia é bastante negativa. Por isso que eu insisto na participação dos trabalhadores, ou de associações, ou de representações, dos trabalhadores dentro desse conjunto de políticas que se quer implementar, de tal forma que que nós tenhamos interlocutores com a classe trabalhadora, no sentido, inclusive, de explicar o que está sendo feito e talvez até de sugerir algumas mudanças que possam ser aceitas por ambas as partes. O fato de ser uma reforma que não é discutida e, principalmente, não é decantada para a sociedade como um todo, se torna muito difícil você conquistar as pessoas para, inclusive, o seu cumprimento, né? O que se nota agora, por exemplo, com relação à informalidade, é enorme, né? Se nós colocarmos os PJs e os e-mails como sendo assalariados disfarçados, que muitas vezes são, nós chegamos a quase percentagem em torno de 60%, 65%. Ou seja, é um absurdo, não, você acreditar, né, que um país... Eu até acabei de escrever um paper com relação a isso, né? Será que é o destino manifesto nosso ter uma alta informalidade? Não, não é, né? É que realmente, como o pastor disse, a parte judiciária é feita de uma maneira a afastar, né, as pessoas, e com relação à questão da informalidade, o mal-estar que causa na sociedade, em termos, inclusive, de evasão de impostos, que poderiam ser destinados a políticas públicas, com relação à quebra da cidadania, com relação ao incentivo do crime organizado, com relação à lavagem de dinheiro, né? Com relação à possibilidade de contrabando e outros malefícios, eu diria que é terrível. Realmente é terrível e não é um assunto muito discutido. Não, muitas vezes não é melhor assim. Esquece isso. Pensa mais em crescimento e pensa mais em outros aspectos do que num aspecto que, ao meu juízo, é muito importante, que é essa informalidade que chega a ser absurda. Hélio C., por favor. Pastor, eu acho que o que você nos colocou necessariamente me obriga a pedir a sua avaliação, a sua opinião sobre uma peça de legislação recentíssima. Me refiro à medida provisória 1116, que foi acompanhada de um decreto-lei. Quer dizer, os dois estão valendo, a medida provisória ainda precisa da validação do Congresso, que fala sobre a aprendizagem, o ensino técnico. Eu gostaria, se você pudesse, fazer uma avaliação rápida e breve sobre esses dois instrumentos. E uma observação muito rápida, Hélio, se você me permitir, pastor, sobre as várias menções que foram feitas à questão da educação geral como pré-condição para a qualificação da mão de obra. Concordo totalmente, mas quando a gente diz que a educação em geral é uma defesa contra o populismo, eu tenho aqui algumas dúvidas, e há vários exemplos de países com população altamente educada que embarcaram nessa aventura. Eu acho que o mais trágico é o da Alemanha nazista. Um mais recente, o próprio Estados Unidos com o Trump.
E na Europa, os exemplos que o Pastore citou, a Europa toda é um conjunto de países muito bem educados. Não estou diminuindo a importância da educação, mas ela não é defesa contra o populismo. A questão da desigualdade ou da frustração diante de uma situação ruim, ela explica em muito a ascensão do populismo. Campino, por favor. Eu tinha duas dúvidas aqui, 2 pontos, ou 3. O professor Pastore falou na apresentação dele sobre a necessidade de equilibrar incentivos às tecnologias e ao trabalho, né? E eu queria, se o professor Pastore pudesse aprofundar um pouco mais isso, porque em vários exemplos que foram citados de universidades corporativas, de atuação dos sindicatos no SESC, no SENAI, etc., não dependem de incentivos governamentais, né? Quais seriam esses possíveis incentivos a serem equilibrados? E também me chama a atenção o fato de que muitas tecnologias nós importamos de países desenvolvidos, quando o nosso problema é o contrário, nós temos déficit de capital e excesso de fator mão de obra, né? E estamos importando tecnologia de países que têm déficit de mão de obra e excesso de capital. E isso gera distorções, inclusive no setor bancário, como consumidor a gente tem visto. E o outro ponto era quando a professora Cristina falou muito bem da questão da importância de melhorar a educação básica, e eu me permito ir um pouco mais atrás, mais abaixo, como o professor Alberto Carvalho da Silva tinha no passado mostrado isso para a gente. Tem que corrigir a situação desde a infância, desde a desnutrição na infância. Quer dizer, o Yaro Ribeiro Gandra, que era titular de nutrição da saúde pública, dizia isso: a criança que nasce de uma família na favela, ela já chega no primeiro ano com 10% dos vocábulos conceituais dominados por uma criança de família de classe média. Então, ela já chega lá numa situação difícil. E no passado, nós tivemos uma experiência financiada pela Fundação Lehman, aqui em São Paulo, que era o seguinte: pegava a criança, essas crianças davam para elas uma série antes dela começar a primeira série do fundamental, né, onde dava alimentação e corrigia essas deficiências. E depois acompanhava a evolução dessas crianças nos 4 primeiros anos. Né, e via 2 coisas. Uma, a aprovação dessas crianças era maior, a proporção de aprovados era maior do que a média dos outros, e as notas que eles obtinham eram maiores também. Quer dizer, quando o governo federal criou uma série a mais, eu pensei que era para fazer isso, mas não ocorreu nada disso. Eu queria ouvir um pouco os comentários de vocês sobre isso, esses pontos. Muito obrigado. Campino. Zé Paulo, por favor. Eu vou ser bem breve e perguntar para o Pastore. Primeiro, fazendo uma observação. Eu acho que populismo e tecnologia vêm ao longo da história da humanidade. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar. A minha pergunta é o seguinte: essa história da polarização do trabalho também não é recente. Ela deve vir ocorrendo ao longo da história da humanidade, porque a tecnologia vai entrando cada vez mais. O que hoje em dia a gente observa é que, depois da pandemia e nos tempos mais recentes, a tecnologia
passou a incidir muito mais rapidamente em todos os setores da economia, em todos os lugares, em todos os países. Então, o que mudou em relação ao passado é realmente a velocidade de adoção de novas tecnologias. Então, a minha pergunta, pastor, é a seguinte: hoje, como depois da pandemia se acelerou ainda mais, eu queria saber se de fato agora, como também se disseminou pelo mundo todo as novas tecnologias, se a ideia de que o populismo vem aumentando por causa da tecnologia, vai se acelerar também, então, o surgimento de governos populistas ao redor do mundo, em maior escala do que já ocorria no passado. Professor Pastore. Hélio, a educação e populismo, também não ponho muita fé nisso, não. Eu acho que nós estamos falando aqui em educação, principalmente na base para a requalificação, para a qualificação, para a qualificação da pessoa. Se ela estiver preparada e ela descer menos na estrutura, ela tem menos chance de ser atingida por essas ideologias malucas aí. Mas também não é vacina, não. Você citou muito bem os dois regimes aí que dão contrafactual, né? Agora, quanto ao comentário sobre aprendizagem, tanto na medida provisória quanto no decreto, eu acho que os dois estão numa direção correta. Há algumas coisas que podem ser questionadas, mas eles estão na direção correta porque eles estão visando, primeiro, aumentar o número de aprendizes nas empresas, estimular que as empresas contratem mais aprendizes. Isso é muito bom. Está também estimulando que a empresa, depois de terminar a aprendizagem, contrate o próprio aprendiz. Isso é muito bom também. Tudo isso está acontecendo numa proporção muito pequena, né? Está acontecendo hoje. Aumentar essa proporção. Outra coisa, dar um estímulo para a empresa, se ela contratar ele como aprendiz, principalmente se ele for um garoto com problemas de deficiência ou vulnerável, pode contar a cota dela em dobro. Também, se ela contratar esse aprendiz que ficou dentro da empresa durante o tempo, isso aqui vai poder estender o período de contratação dela por mais algum tempo. Então, são todas medidas para estimular, eu acho que estão na direção correta. Algumas coisas que talvez precisam ser acertadas para ficar mais claro, mas isso são detalhes que não afetam a filosofia geral da medida provisória e do decreto, que eu acho que estão muito bons. O Campino, como é colega meu já desde o início da minha carreira também, sempre convivemos juntos, vizinhos de sala muitas e muitas vezes. Depois ele ficou um tempo lá em Washington, a sala dele ficou mais longe que a minha, né? Mas quando ele voltou para a gente matar saudades. Essa pergunta que ele faz, qual é o tipo de incentivo? Eu estava querendo, por enquanto, ficar numa generalidade, Campino, só para dizer o seguinte: na economia brasileira, nós temos muitos incentivos para a tecnologia. Eu sei que capital é escasso aqui, reconheço que capital é escasso, mas você tem incentivos para você comprar máquinas que substituem empregados, mas você não tem incentivos para a contratação de empregado. Queria ficar nessa generalidade, porque aquela lei 6297, que foi bolada pelo Mário Henrique Simons, que foi revogada depois, ela visava dar um abatimento do imposto de renda para a empresa que investisse em treinamento. E foi meio complicado a administração disso, você sabe como é que é controlar milhões e milhões de empresas. E também tem uma coisa, ela vigorou no tempo pré-computador, sabe? Em 1975, as informações que eram passadas ao Ministério do Trabalho era tudo em papel, dizendo, olha, eu treinei tanto, tal. E aí foi acumulando, tinha uns 2 ou 3 quartos lá, 2 ou 3 salas cheias de papel, que não dava nem para analisar se a lei estava funcionando bem ou não. Sabe? Hoje é outra realidade, hoje acho que daria para a gente pensar alguma coisa bem melhor, viu? Agora, eu concordo com você 100% que existe um componente muito primário aí, que é a saúde da criança, né? Que é o estado nutricional dessa criança, para poder aprender educação básica e outras coisas também, né?
Zé Paulo, eu concordo também que polarização sempre existiu e populismo também sempre existiu, né? A história mostra isso. Agora, o que nós estamos tentando ficar de olho são nos impactos mais acelerados desse deslocamento profissional e mais focado, que está acontecendo com muito foco nas ocupações do extrato médio, né? Com esses 2 desdobramentos que foram indicados aqui, de mobilidade descendente e busca de populismo. Eu acho que o populismo, você entra nele por vários fatores, né? Você tem vários detonadores de populismo. Aqui nós estamos destacando um deles, que é tecnologia e educação. Tecnologia e educação dentro dessa realidade. Mas não são os únicos, é claro. E também não explicam tudo, não. Muito obrigado pelos comentários. Eu sei que o Hélio tem um horário aqui a cumprir. Por aqui eu termino e agradeço uma vez mais os comentários da Cristina, que lembrou que a reforma trabalhista tem que ser processada ainda, entendida, compreendida pela sociedade brasileira. Eu acho que terá que ser um processo, né? Porque a reforma trabalhista não é nada estanque, tem que ser um processo. Já tem coisa que precisa ser melhorada, tem uma área que não foi coberta, que precisa ser coberta agora, que é a proteção de trabalhador de plataforma digital. É um processo, né? E isso tem que ser de uma maneira assimilada pela sociedade, pelas empresas e, sobretudo, pelos trabalhadores. Se der tempo, né? Porque tem alguns aí que estão querendo revogar, né? A reforma. Cristina, por favor. Nada a comentar, é só agradecer pela minha participação e por ter podido ler em antemão o trabalho do professor e por ter visto os colegas. Eu agradeço a todos, muito obrigada. Cristina, muito obrigado também. Abraço a todos, muito obrigado.